Bom dia, tudo bem com você? Mais uma manhã hoje com friozinho maravilhoso e juntos vamos aprender mais um pouquinho da palavra de Deus de forma rápida, simples e o tema hoje é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Bom dia, Nai, tudo bem? Seja bem-vinda. E agora, vamos orar? Lembre-se, antes de mais nada, curta, se inscreva no canal, compartilhe esta live e vamos semear a palavra de Deus. Vamos orar. Maravilhoso Pai, eis-me aqui diante da Tua presença, eu te louvo pela oportunidade do Senhor permitir mais esta manhã estarmos juntos aqui, eu como instrumento em Tuas mãos. Me rendo plenamente em dependência de Ti, Espírito Santo, através da Tua revelação, que o Senhor use a mim conforme a Tua vontade, o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E hoje o tema é maravilhoso e ele há de falar grandemente conosco acerca do nosso posicionamento. Aqui, Jesus tinha saído ali, né, pelos arredores. Ontem eu expliquei acerca disso e ele começou a falar claramente ali com os seus discípulos sobre sua ida então a Jerusalém e o que ia acontecer com ele. Então ali que ele sofreria nas mãos dos líderes religiosos, que ele seria morto, mas no terceiro dia ele haveria de ressuscitar. E então Pedro ali impactado com essa revelação, né? Ele simplesmente age na emoção, justamente com o pensamento humano, dizendo que Deus não vai permitir isso acontecer contigo. E diante dessa situação, então, o próprio Jesus, ele se posiciona e fala para Pedro, para as emoções de Pedro, pelo mecanismo funcional dentro da humanidade de Pedro, né? Afasta-se de mim, Satanás. Você é uma armadilha perigosa para mim. Por quê? Porque o pensamento de Pedro ali naquele momento era justamente para que Jesus não morresse. Mas qual era o propósito do Pai? Enviar Jesus para salvar a mim e salvar a você. E aqui, imediatamente, o próprio Deus fala a Pedro que o pensamento dele não era um pensamento espiritual, mas sim um pensamento humano. E ali, do ponto de vista de Pedro, aquilo não deveria acontecer, mas que a vontade do Pai que iria prevalecer. E aqui, então, Jesus disse ainda aos discípulos: se alguém quer ser um dos meus seguidores, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque todo aquele que quiser conservar a sua vida, vai encontrá-la, né? Conservar a sua vida ali, vai perdê-la, e todo aquele que perder a sua vida por minha causa, vai encontrá-la novamente. E aqui ele fala: que vantagem há em alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que se pode comparar com o valor da sua alma? Porque o Filho do Homem virá com seus anjos na glória do seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com as suas obras, e ali ele garante que alguns de vocês que estarão aqui neste momento viverão para ver o Filho do Homem chegando em seu reino. Ou seja, aqui há um posicionamento que eu e você devemos tomar.
Esse posicionamento é justamente o posicionamento espiritual, o qual Pedro não havia tido ali, porque quando Jesus disse a realidade para Pedro, ele olhou a situação com os olhos naturais. Só que Jesus queria lhe dizer que ele deveria olhar para aquela situação de forma espiritual, coisa que ele não fez. E hoje Jesus está dizendo a mim e a você que nós devemos olhar justamente para a questão espiritual, de negar o nosso próprio pensamento humano, de negar totalmente a nossa condição de percepção humana para olhar através dos olhos espirituais, através da nossa condição ligado nosso espírito ao propósito de Deus. Então, quando ele fala, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, ele está dizendo, não olhe as coisas naturais conforme a sua visão humana. Olhe pelos olhos espirituais, porque o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Todas são todas. E aqui Jesus está te dizendo nesta manhã, olhe a sua condição de forma espiritual, negue a sua forma de ver o mundo, negue a sua forma de agir, de se posicionar diante das situações as quais lhe são apresentadas. Olhe tudo isso primeiramente espiritual, porque é o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Ou seja, espiritualmente, se você discerne todas as coisas, o seu corpo vai obedecer à direção do espírito. E automaticamente a sua alma, a sua alma vai compreender e dar a ordem ao seu corpo para você caminhar debaixo da visão espiritual de Deus. Então, há rumores de guerra, há rumores de paz, há sinais nos céus e na terra. E aí você olha, é natural acontecer terremoto, é natural acontecer tantas coisas assim. Só que, biblicamente, se você olha para essa situação a qual estamos vendo, há um círculo perfeito. Há, na verdade, aí uma agenda, pronta para estabelecer aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Então, não olhe para um evento olhando só com os olhos naturais. Ah, mas é natural acontecer um terremoto, é natural cair uma tromba d'água, é natural acontecer o degelo da Antártida, é natural. Não, tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. Por isso aqui ele está dizendo, olhe para a situação espiritualmente, veja como ela é de fato. Porque a minha palavra tem se cumprido. Olhe para a sua vida, olhe para a sua condição. Às vezes você vê o fim do seu casamento como já não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, eu já fiz de tudo. Olhe espiritualmente, o grande eu sou, que pode todas as coisas, estará te dando uma direção. E o fim do seu casamento, que parecia aos seus olhos naturais, o que iria acontecer, Deus muda. Por quê? Porque você usou a fé, você se posicionou, você negou a sua vontade, falou, Deus, estabelece a tua sobre a minha vida. Estabelece aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E aqui o próprio Deus disse, a gente perde de alguma forma a nossa alma, que é as nossas escolhas, nossas convicções, o nosso próprio eu, por amor a Ele, como Ele nos amou dando a sua própria vida, a gente ganha a salvação, ganha a abundância, ganha o perdão, ganha a misericórdia, ganha a satisfação de saber que temos o eterno ao nosso favor, que temos o grande eu sou cuidando de nós em todas as áreas da nossa vida. No corpo, na alma, no espírito, sabendo que Jesus é o único que pode nos levar ao Pai. Ele diz, eu sou o caminho,
Eu sou a verdade, eu sou a vida e ninguém é ninguém pode te levar ao Pai a não ser eu. Então, é importante você passar a se posicionar negando a sua própria vontade, negando o seu próprio olhar, negando a forma natural da sua compreensão em relação a toda e qualquer situação a qual você vive. Porque antes de acontecer no mundo natural, já aconteceu no mundo espiritual. E você tem que saber quais são as guerras que você tem que lutar. Você tem que saber como você vai lidar com cada situação espiritualmente. Então, se posicione hoje. Se posicione, porque muito em breve o Rei dos Reis estará vindo buscar a sua igreja. E a minha pergunta para você é: você tem negado a si mesmo, tomado a sua cruz e seguido Jesus? Porque se você fizer isso, você estará indo com ele por toda uma eternidade, quando ele voltar a buscar a sua igreja, que é muito em breve, porque todos os sinais estão aí. Os sinais seguirão aos que creem. Então, ore agora comigo, se você ainda não tem o Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu tomo uma decisão agora, através dos olhos espirituais, entendendo que existe o mundo, que existe a minha vontade, que existe o meu próprio eu, que existe a minha humanidade, assim como Pedro havia dito a Jesus ali, que o Senhor Deus não permitiria que ele morresse. E então, diante desse fato, abre os meus olhos espirituais. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Entra na minha vida e muda minha história. Muda minha vida espiritual, o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Eu entrego a minha vida a ti, confesso o Senhor como meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração agora comigo, saiba que Jesus, ele entrou na sua vida e ele vai caminhar com você até o fim dos séculos. Porque Jesus, ele é fiel e ele está dizendo para você nesta manhã que o fato de você passar a olhar as coisas também espiritual, tendo discernimento do Espírito Santo que habita em você, você vai compreender muitas coisas. E o Senhor vai te dar estratégia, Ele vai te dar orientações e Ele vai te orientar conforme cada luta que você passar, cada situação adversa, seja no casamento, seja na família, seja com os filhos, seja financeira, seja no trabalho, seja na faculdade, aonde quer que seja a sua condição. Ele abrirá os seus olhos espirituais, ele vai te dar o discernimento para que você entenda tudo isso à luz da palavra de Deus, à luz do entendimento de Deus, porque quando Pedro disse que Deus não permitiria que Jesus morresse e nem sofresse, e nem que ele iria ali ressuscitar ao terceiro dia, Pedro estava dizendo pela condição humana, porque ele amava Jesus e ele não queria que Jesus sofresse. Mas espiritualmente era necessário Jesus passar por tudo o que ele passou, dar o sangue dele ali na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida, porque senão não teríamos a possibilidade de caminharmos com o Pai novamente. Não teríamos a possibilidade de sermos ensinadas pelo Espírito Santo. Não teríamos a possibilidade de caminhar dentro da vontade do Pai, negando o nosso próprio eu, tomando a nossa cruz e seguindo a Jesus. Então, se Jesus não tivesse morrido ali, conforme o desejo do coração de Pedro, que era um desejo humano, nem eu e nem você poderíamos estar agora falando com o Pai e ter livre acesso a Ele através da sua palavra, através da oração, através do jejum, através de uma vida renunciando o pecado, renunciando o nosso próprio eu e caminhando dentro da palavra, da obediência, do amor, da direção que o Pai tem para cada um de nós. Então, em nome de Jesus, negue o seu olhar,
humano e entenda espiritualmente, porque antes de termos a visão humana, éramos espirituais. Tínhamos sido formados ali no coração de Deus. Então saiba que, assim como Pedro agiu na humanidade, negue ela renunciando dentro da vontade, daquilo que é a direção da palavra de Deus. Negue o seu próprio eu, negue a sua própria vontade, negue a sua própria vontade da concupiscência que age em nós através do pecado que foi cometido ali por Adão, porque todos os dias temos que renunciar a algo para recebermos algo do Pai. Todos os dias precisamos nos posicionarmos e nos santificarmos. Como eu disse, se você mentia, parou de mentir, você se santificou. Se você roubava, parou de roubar, você se santificou nessa área. Se você adulterava, parou de adulterar, pediu perdão, está santificado nessa área. E assim, sucessivamente, iremos continuar renunciando ao nosso próprio eu, renunciando à nossa própria vontade, a vontade da nossa carne, para então pegar a nossa cruz e seguir Jesus, sabendo que essa decisão fará com que, muito em breve, na volta dele, no arrebatamento da sua igreja, estaremos com ele em obediência e amor e gratidão. Amém? Vamos orar agradecendo? Paizinho querido, muito obrigada. Muito obrigada, Rei dos Reis. Muito obrigada porque o Senhor nos ensina através de Jesus e dessa relação íntima com Pedro, de que de fato, Pai, Pedro estava agindo de forma humana, não entendendo o propósito espiritual da sua vinda aqui na terra, mas era necessário que o Senhor viesse, gerado em santidade pelo Espírito Santo, no ventre de Maria, e ali o Senhor nascesse, crescesse em santidade, sem pecado, ali anunciando o Evangelho, curando, transformando, agindo de forma sobrenatural, espiritual na vida das pessoas, trazendo o ensino da sua palavra, morrendo ali em cruz, morte de cruz, levando sobre si tudo o que era de ruim para as nossas vidas, desde enfermidades, desde maldições, desde tudo. E ao terceiro dia o Senhor ressuscitou e muito em breve o Senhor Jesus voltará a nos buscar. Estaremos aqui renunciando o nosso próprio eu, negando o nosso próprio eu por amor a Ti e seguindo a Ti em amor, obediência, gratidão, misericórdia, compaixão, perdão e assim sucessivamente, agindo em amor para a honra e glória do Senhor. Amém. Então que Deus te abençoe, siga, compartilhe, se inscreva no canal, deixe aí o seu pedido de oração, o seu comentário e juntos vamos aprender cada dia mais a palavra de Deus. E amanhã, Ele permitindo, estaremos aqui novamente para a honra e glória do Senhor. Amém? Então saiba que Jesus, Ele está te dizendo, não olhe somente com os olhos naturais, mas olhe com os olhos espirituais, toda e qualquer circunstância, para que Ele venha nos orientar diante, dando a estratégia de como devemos agir, de acordo com a sua palavra e o seu propósito. Lembre-se, tem o Pix, semeando para frutificar@gmail.com, caso você queira abençoar meu ministério. Deus te abençoe mais e mais. E amanhã, juntinhos, estaremos aqui dando continuidade a esta palavra. Continuidade. A palavra de Deus de forma rápida, simples e direta. Deus te abençoe. Obrigada, Ângela, obrigada, Nai, Tiago, todas as pessoas que entraram e vamos juntos semear a palavra de Deus.